Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo, gerente de investimento da Elos, e a gente está aqui hoje para mais um podcast do Elos Entre Nós. No dia de hoje, a gente vai falar sobre investimento no exterior, né? A gente trouxe dois ilustres convidados da gestora que atualmente faz a consolidação da estratégia da Elos. E acho que, só como uma pequena introdução, a gente montou um fundo exclusivo no meio do ano passado, né, com a Schroders como gestora. Hoje esse fundo tem aproximadamente 100 milhões de reais e todos os planos e perfis de investimento que tem algum tipo de alocação nessa classe de ativo, ela é investidora desse veículo, né? O mercado de investimento no exterior, né, é um mercado bastante robusto, né? Quando a gente faz uma comparação do mercado de capitais brasileiro, né, não representa nem 2% do mercado de capitais global. Então, a gente vai hoje entender um pouquinho melhor, né, de como que é a estratégia. E vou convidar aqui, primeiro, obrigado Pedrinha, né, que é diretor comercial da Schroders. Obrigado pela presença. Léo, obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar aqui falando para vocês e para os participantes da Elos. Legal. Daniel Celano, Control Head da Schroders. Obrigado pela presença. Prazer. Obrigado. E Carlos, né, mais uma vez aqui com a gente, do time de investimento. Obrigado, pessoal. Prazer. Vamos com mais um papo legal aí. Legal. Para começar a conversa, pessoal, eu queria, né, se vocês pudessem contar para o nosso participante um pouquinho sobre a Schroders, história, como é que ela chegou no Brasil. Acho que ajuda a gente a contextualizar o tema. Legal. Vou ter que fazer a gente fazer outro podcast só para contar essa história. Né? A Schroders, ela começou no Brasil. A relação que a Schroders tem com o Brasil é de 1912. Foi a primeira saca de café do estado de São Paulo que foi exportada, a gente financiou. Quer dizer, a família, né? A gente, imagina. Uhum. A família financiou. E a gente tinha um banco de investimento e tal. Aí você fala assim, a Schroders como está hoje no Brasil, aí vou fazer a história ficar bem mais curta, ela está desde 94, né? A gente começou aqui no Brasil em 94, a família chegou a ter uma DTVM no Brasil com a família Monteiro Aranha, na década de 70. E aí, em 94, se estabeleceu a Asset, né, que a gente chama. O intuito era basicamente ter gente no Brasil fazendo cobertura de empresa local para o time de mercados emergentes, né? E na época, sei lá, não tinha 2 bi de dólares, hoje tem 30 bi de dólares. E de lá para cá a gente começou a fazer gestão local, e a parte internacional a gente foi pioneiro em 2011 para fazer o primeiro fundo de Global Equities, né, de renda variável internacional. Parecia óbvio, né, que era assim, o câmbio estava barato, né? A gente aqui não tinha essa noção, né? A gente tinha que ter pegado dinheiro e botar tudo em dólar, que era para todo mundo rico. Mas os clientes institucionais viram que era uma forma de diversificar a renda variável local, né? Que é, como você falou, menos de 1% da renda variável global, tendo acesso ao investimento lá fora e com câmbio solto, né? Sem hedge cambial. E aí a gente, obviamente, estava à frente da demanda, a gente teve que fechar o fundo em 2011, aí em 2013 lançamos. Mais fundações viram isso, assim, mais fundações chegaram ao consenso de que, isso aqui é meio óbvio, né? Vamos fazer. E aí a gente lançou o primeiro fundo em 2013, daí para frente a gente vem trazendo não só a parte de gestão local, que a gente tem renda variável no Brasil, a gente tem renda fixa no Brasil, crédito, mas a parte de investimento exterior, são alguns fundos de investimento que compram estratégias nossas lá fora, e a parte de alocação, né, que a gente tem com vocês. Mas a história da Schroders, assim, ela é mais de 200 anos de história, a empresa é listada na Bolsa de Londres, a gente recentemente, se o pessoal entrar aí no Google, né, e tal, e procurar família real, né, Royal Family, Schroders, vai ver a rainha da Inglaterra inaugurando nosso escritório em Londres. Então, é uma empresa super tradicional e que vem crescendo. Você tem uma ideia, eu estou na empresa há 15 anos. Eu assumi o escritório como Country Head em 2014. Eu acho que a gente tinha 45% em renda variável. Hoje isso já está bem mais diluído. A gente tem lá fora uma série de outras estratégias. Então, é uma empresa que está sempre se reinventando e está 200 anos de história. Você conta no Brasil quais empresas têm 200 anos de história. E a gente está sempre evoluindo e, obviamente, trazendo o que a gente acha que é a tendência para o cliente. Então, esse mandato de alocação que você comentou, a gente teve uma participação grande em 2018 na mudança da regulação, né, para fundos de pensão. E aí conseguiu trazer essa flexibilidade de
fazer um mandato que a gente chama sob medida, né? Que não existia na época. Legal. E quando a gente pega, né, Celano, hoje a indústria, pela regulamentação, as entidades podem colocar até 10% do patrimônio, Sim. né, em investimento no exterior, mas a gente percebe que as entidades ainda estão patinando, né, começando, né, engrenando, a aumentar esse tipo de alocação, né, Carlos? E aí a gente fez, né, o movimento na Elos no meio do ano passado. Se você puder contar um pouquinho como é que é o veículo, enfim, como é que foi a escolha? Acho que é sempre importante, né, para o pessoal conseguir entender, né, como é que por que a gente desenha esse mandato de solução que fala, né, que é justamente essa consolidação dentro de fundos, né. Quando a gente pensou nessa estratégia de renda variável ou, enfim, multimercado no exterior, né, a gente via que acessar esse mercado lá fora, né, acho que depois vocês até podem comentar um pouquinho sobre isso, mas daqui do Brasil, né, diretamente é um pouco mais difícil, né. E aí justamente é aquela questão, né? Poxa, você coloca quem sabe fazer o negócio para quem sabe realmente fazer, né? Então, o cara tá lá na Inglaterra, tá nos Estados Unidos, tá na Austrália. É esse cara que a gente gostaria que estivesse tocando aquele mercado mais local. E a gente aqui fora, né, tem um pouco desse viés nosso, né, home bias que a gente fala ali. Então, acho que foi legal trazer essa gestão mais profissionalizada, especializada nesse tipo de segmento, né? E quando a gente coloca ali, né, vai fazer aqueles estudos de, enfim, ALM, etc., né, fronteira eficiente, tudo a gente vê que, de fato, ter uma estratégia no exterior, né, ajudava ali a nossa composição do portfólio na questão de risco e retorno, né? Então, o fundo hoje, né, é um multimercado, né? Ele tem ali uma capacidade de explorar o mercado que tiver ali mais interessante no momento, né? E eu acho que até a partir disso a gente gostaria até de saber um pouquinho de vocês, assim, né? Poxa, como é que, né, a gente está levando esse fundo hoje, né? Como é que está sendo pensado um pouco do fundo da Elos dentro da Shareholders? Deixa eu só fazer um ponto importante, que assim, que às vezes para o participante isso não fica muito claro, né? Que é o seguinte, e a segurança, né? A gente tem muito esse negócio, né, comportamental de é meu, eu quero, deixa eu ver, né? Aquela história do cara vai no banco, saco de irá, tá aqui, devolve, né? Aquelas brincadeiras que se faz. Mas assim, o regulador, quando abriu essa possibilidade de investimento exterior, ele fez muito especificamente em jurisdições reguladas, né? Então hoje, a maior parte dos fundos que você pode ter acesso através de uma entidade como a de vocês, são fundos em jurisdições reguladas, né? Onde você tem controle de alavancagem, controle de liquidez, controle de emissora e tal, e uma indústria maior que a nossa, né? Então, assim, a nossa indústria de fundos do Brasil é grande, é $1 trilhão, um pouco maior que isso, né? Mas lá fora você tem, né, o que a gente chama de UCITS, né, que são esses veículos regulados lá fora, muito maior que a nossa. E aí, fala assim, investimento exterior, assim, eu acho que tem uma questão também, que quando a gente fala isso, pro cliente, assim, não existe investimento exterior, existe renda fixa no exterior, renda variável no exterior, multimercado no exterior, né? E aí eu lembro que você comentou uma coisa que é interessante, de você estar no mercado que você atua. Eu lembro que a gente viu aqui no Brasil pessoas que quando estavam nesses fundos multimercados cresceram muito, e aí a gente bateram no que a gente chama de capacity, né? Capacity é o cara não consegue operar e gerar rentabilidade porque ele ficou muito grande. Então é como se... é difícil virar o transatlântico, mais ou menos essa anedota. Não, então agora eu vou abrir a capacity comprando renda variável internacional. Você contrata uma pessoa no Brasil. Para a gente fazer renda variável internacional, a gente tem 100 analistas no mundo. Eu tenho analista sentado no Japão, na Austrália, no Brasil, né, na América, UK, né, no Reino Unido. E eu tenho 100 analistas no mundo, por quê? Porque é importante pra gente ter o sabor local. E não só eu olhei o jornal lá sentado em Nova York ou Londres e ter uma ideia sobre determinada empresa. Então, se funciona assim pra gente, que em 94 nós trouxemos analistas para cobrir as empresas no Brasil, porque nosso time de mercados emergentes precisava ter acesso às empresas aqui, entender o que acontecia, isso também é verdadeiro para você comprar ações internacionais. Então, eu acho que pra gente é muito claro isso, mas para o participante às vezes não fica claro que quando você está comprando esse tipo de investimento, você está comprando classes de ativos lá fora que diversificam e que dão mais oportunidade. Esse ano, por exemplo,
a gente começou o ano, vai ter a recessão nos Estados Unidos, né, a bolsa lá fora vai cair e tal. Esse ano a bolsa subiu mais de 18%, você pega meia dúzia de ações que subiram mais ainda, então assim, mas não era para entrar, né? Então assim, o que a gente percebe é que toda vez que os clientes querem tentar fazer o time, que a gente chama a hora certinha de entrar, né, acertar a mosca na hora que ela passou e tal, isso não funciona. A gente percebe, por exemplo, que na crise financeira que a gente teve lá em 2008, os caras que mais ganharam dinheiro foram entidades como as de vocês. Por quê? Porque o cara tinha uma asset allocation, né, uma alocação de ativo rígida, que era o seguinte: eu preciso estar tantos % exposto a determinada classe de ativo. A classe de ativo caiu o preço, ele teve que comprar mais. Então ele comprou mais na promoção. Sim. Mas o mandato dele dizia que era para comprar mais na promoção. Agora, quando o cara é uma pessoa física, ele fica com medo de cair mais. Então a gente é o único mercado que as coisas estão na promoção, a gente fica com medo de comprar. Porque acha que pode cair mais. Assim, é natural. Mas por conta desse tipo de instituição que tinha esse mandato de ter essas alocações, foi os que mais ganharam de 2008 para cá. Você vê que disparadamente foram os que mais ganharam. Então, a gente, na hora que faz esse tipo de investimento, o mais importante para a gente é entender o que é importante para vocês. Então, por isso que a gente chama de sob medida solutions, porque assim, se você compra mais renda variável no Brasil, é importante eu saber que eu provavelmente vou comprar mais renda variável internacional sem hedge cambial, porque isso faz com que você tenha uma volatilidade da renda variável. Tua caixinha é renda variável, e não renda variável é o Ibovespa, renda variável. Não é o Ibovespa. Renda variável é tudo que você tem em renda variável. E aí você diversifica estilo, diversifica país, diversifica gestor, e a gente tem essa capacidade. Então, a gente vai com certeza baixar o risco do fundo percebido pela volatilidade em 20%, e no longo prazo pelo menos 1% a mais de retorno. Se o gestor que você contratou está gerando excesso de retorno contra o benchmark lá fora, é mais do que isso. Sim. Então a nossa cabeça funciona em como eu posso complementar o que vocês fazem aqui de uma maneira segura e de uma maneira que faça sentido no portfólio. Não só porque eu quero ser o melhor não quero ganhar prêmio de melhor gestor, eu quero ganhar longevidade com os clientes. Você trouxe um ponto que é legal, Celano, que a gente, né, já comentou em outro podcast sobre o market time que a turma tenta fazer, né? Aqui nos nossos planos CDs, a gente tem 4 perfis de investimento: protetor, o equilibrado, dinâmico e visionário. E pelo asset allocation que a gente montou, o shareholders, por exemplo, está no dinâmico e no visionário, né? Mas a gente às vezes recebe ali o participante questionando: poxa, mas será que é o momento de eu migrar? A bolsa, como é que tá o sentimento de vocês? E o que a gente tenta, né, trazer pro nosso cliente é justamente, cara, escolhe o perfil, aquele que tá adequado, né, ao sua realidade. Exato. E carrega esse perfil, né? Porque em momentos, né, que o mercado tá melhor, né, a diversificação que a gente fez de alocação, ela vai ser favorável para o retorno, né? Então, é curioso porque a gente também, né, você trouxe essa importância e a gente também vive isso aqui dentro da Elos, né? Exato. Eu queria, né, tentar explorar um pouco mais sobre a estrutura da shareholders, assim, né? Tu comentou a quantidade de analistas, tal. Se vocês puderem explorar, Pedrinho, um pouquinho ali, como é que é, quantas pessoas estão no time, né? Como é que é o processo de vocês de investimento, de escolha de um fundo, né? Acho que seria interessante a gente ouvir um pouquinho. Tá bom. A gente tem um time de Investment Solutions baseado em Londres. Atualmente a gente tem, com praticamente dedicação exclusiva ao Brasil, 3 profissionais. São profissionais sêniores. Um desses profissionais até que se juntou ao time vai fazer 1 ano já, é um profissional que fala português, porque a gente viu necessidade de melhorar a comunicação com alguns dos nossos investidores. Então a gente trouxe esse profissional para o nosso time. Então a gente tem um time lá fora que basicamente atende a demanda dos nossos investidores brasileiros. E o importante disso é que eles estão sentados em Londres, né? Como o Daniel falou antes, ali é um centro, né, onde todo o expertise, toda a inteligência da Schroders está focada. Continuando a falar sobre lá fora, então a gente tem esse time é o time que vai desenhar a solução para vocês conforme, né, a sua necessidade, os seus parâmetros, em busca normalmente de uma alocação que no cômputo geral dos 100% do investimento da Elos faça mais sentido do que você tem 100% dos seus investimentos alocados aqui no Brasil. Como é que a gente faz isso, né? Esse time, ele trabalha
junto com o nosso time de Manager Research. Então, esse time de Manager Research é o time que faz a seleção, né, vamos dizer, do plantel de fundos que o nosso time de Solutions pode escolher. E é importante salientar que não são somente produtos da Schroders. A gente trabalha com produtos internacionais da Schroders, a gente trabalha também com produtos, né, com fundos, estratégias da nossa plataforma Gaia. Né? A nossa plataforma Gaia é uma plataforma de gestores de hedge funds dentro desse ambiente regulado de UCITS, onde a Schroders é um fundo da Schroders. Né? Todo o arcabouço institucional, arcabouço, né, de risco, a prestação de informação ao regulador na Europa é feito por nós. Então, é nosso risco. Né? E ali você tem uma gama de gestores ingleses, americanos, enfim, empresas de gestão que são especializadas num nicho, numa estratégia específica. Então, a gente faz uso disso também e fazemos uso de fundos de terceiros também. Então, são fundos que estão fora do ambiente das Schroders, não são nossos, não são da Gaia, são de terceiros. Então, é muito importante que a gente tenha um time, né, que faça essa seleção, faça esse acompanhamento desses gestores para que esses fundos se tornem elegíveis para investimento pelo nosso time de solutions. Além disso, ao longo, né, todo esse período que a gente vem investindo, fazendo soluções para os clientes institucionais brasileiros, a gente veio evoluindo também ao longo do tempo. Né? Então, o que a gente fazia lá no início, em 2020, a gente fez, vamos falar que a gente fez alguns upgrades ao longo desse ano. Né? A gente aprendeu, né, a gente foi aprendendo à medida que esse mercado foi evoluindo. E hoje a gente também já lança a mão para alguns mandatos na utilização de ETFs também. A gente está fazendo o que a gente chama dentro das Schroders de Solutions 2.0, que a gente já está trazendo ali para dentro o que a gente chama de um sleeve, né, uma parte do portfólio que tem o que a gente chama de macro overlay, que a gente usa ETFs, usa também fundos de terceiros, onde a gente tenta fazer movimentos mais táticos dentro do portfólio, adicionar um pouco mais de beta ou reduzir um pouco mais de beta do portfólio de forma mais dinâmica. Então, esse time de Manager Research, ele é vital para que a gente tenha uma oferta, gama de produtos. E aí, você perguntou de como é que é o processo, enfim, a gente tem alguns comitês, né, que o time lá de fora participa, né? Então, tem um comitê do time de Solutions, né, para decidir cenário, o que estão vendo no mercado, e aí se juntam ao pessoal, ao time de Solutions também, os portfólio managers do nosso time de multi-asset que trabalham em conjunto com o nosso time de Solutions. Né? Então a gente tem 2 portfólio managers também em Londres que participam ativamente e são esses portfólio managers que estão mais encarregados desse macro overlay, que é esse sleeve de mais dinâmico, digamos assim, né? Que tem mais pulso do mercado, mais mudanças mais rápidas. Então, tem esse comitê. Também tem um comitê dentro do time de Manager Research, né? onde é discutido o que está acontecendo com um determinado gestor, com determinada estratégia, se tem algum flag levantado para determinado gestor ou não. Então é conduzido ali, né? O time faz um due diligence permanente dentro daqueles gestores que já estão no portfólio, que são aprovados. E também tem tem um input nosso no Brasil, né? Tem um input que vocês
nos trazem, porque vocês estão sempre nos provocando em relação a, olha, a gente está mudando o portfólio aqui, então normalmente a gente também leva para esse time de Londres toda essa parte que, ó, a gente talvez a Elos vá por esse caminho, talvez a gente tenha que ter algum manager novo, né, algum gestor novo dentro dos nossos lesores elegíveis, eles vão a campo procurar, né? Então isso eu te falei é a parte que está em Londres, mas não dá para esquecer também da parte que está no Brasil, né? Porque a estrutura dessa solução, desse FOF, também envolve o time da Schroders no Brasil, né? Então a gente precisa ter um time de gestão aqui no Brasil que também trabalha em conjunto com o time que está sentado em Londres, que é toda a operacionalização, né, do fundo aqui no Brasil que investe no fundo lá fora, né? Então tem toda a parte do fechamento do câmbio, da remessa dos recursos lá para fora. Eventualmente é o caso de vocês da Elos, eventualmente a gente faz alguns hedges, né, no portfólio, e o hedge obrigatoriamente tem que ser feito no Brasil, então você precisa de time para implementar isso aqui, né? Então é importante, né, que dentro das capilaridades das Schroders a gente tem esse time no Brasil para que a gente possa prover um serviço minimizando risco operacional, enfim, otimizando toda essa parte que fica aqui no Brasil também. E, sem esquecer, não posso esquecer do nosso time de back-office também, que é o time que cuida e interage com os times na Europa que fazem toda, né, aquisição das cotas, todo o processo de abertura, né, do cadastro do fundo das Schroders lá fora também, né? Porque você lá, o manager, ele tem que te aprovar também, né? Ele vai perguntar, quem é esse fundo no Brasil? Quem é a Elos, né? Quem é a entidade e tal. Então, é uma engrenagem que precisa funcionar bem certinha, né? Bem ajustada, para que a gente consiga entregar o produto final para vocês sem choque, né? Sem nenhuma preocupação. É uma estrutura de governança robusta. Eu acho importante só fazer uma pontuação aqui, quando o Benet falou do hedge, assim, às vezes dá uma questão de hedge funds, coisas mais arriscadas. Na verdade, a gente faz proteções de câmbio, né? À medida que a gente enxerga determinados movimentos. Então, por exemplo, a gente olha a diversificação da moeda como algo benéfico à carteira. Só que assim, num ano como esse que o real valoriza, machuca o fundo. Então, o que a gente acaba fazendo vamos buscar o seguinte, no ano passado, eu tinha uma visão que o câmbio ia encostar em 5 e cair um pouco mais no início do ano. A minha visão era um pouco isso, porque os ruídos, né, acho que políticos iam dar acalmada, que o pessoal sai de férias, né? E aí o câmbio voltou e a gente realmente aproveitou. Então assim, quando o câmbio estava lá 5,50, a gente fez a proteção cambial. É do portfólio inteiro? Não, nunca do portfólio inteiro. Senão você perde assim, a habilidade de que se der um evento de risco no Brasil, lá fora, esse câmbio vai a 6, você perde. Você está todo comprometido. Exatamente. Aí você não consegue na hora que o câmbio, né? Porque uma das variáveis que mexe quando o risco se mexe, você tem aversão a risco e tal, é o câmbio. É o primeiro a andar. Então a gente nunca faz a proteção cambial de 100%, até 50%, mas a gente vai fazendo em bandas, a 150 faz a proteção, bateu o 5, solta. Então isso vai economizando o portfólio ao longo do ano 1, 2, 3%. Né? A gente não faz isso para gerar retorno, a gente faz isso para controlar a volatilidade e trabalhar em bandas que eventualmente ajudam, né, também o resultado final do fundo, né? Mas nunca descaracterizando o propósito do fundo. Então assim, a única situação em que você falaria para mim, olha, você vai fazer o proteção cambial de 100% do produto, eu vou falar assim, se você botar meu fundo na caixinha de bater o CDI, faço. Mas se a minha caixinha ainda é diversificação dentro da fundação, não posso fazer, não é um papel. Então assim, a gente busca entender também qual é o papel que esse fundo
tá desempenhando dentro da carteira, faz sentido. O que é fazer sentido? O cara olhar e falar assim, eu tô pro mesmo nível de risco, eu tô tendo mais retorno. No momento em que há uma reversão a risco de um Joesley da vida, uma coisa dessa, o que vai acontecer com o câmbio? Vai andar, eu vou me proteger. Então, assim, se o Brasil piora e lá melhora, eu vou ter oportunidades que vão estar dissociadas. Então, é para isso que existe esse portfólio. Não é para o cara olhar e falar assim, esse tá bom, esse tá ruim. Né? Ele tem, como o Pedrinho falou, é dentro dos 100% o que esse fundo desempenha de papel, né? Como assim, é protagonista, ele é de coadjuvante, o que ele é, né? Então, a gente busca ter uma alocação que a gente vai olhar pelo menos 2 anos. Mas aí, quando ele fala da gente ter as alocações táticas, é assim, a maior parte do retorno vem da alocação estratégica de longo prazo. Mas eu não posso dormir no volante. Sim. O mercado está indo para um canto, está indo para o outro, tem que estar... talvez eu não vá mudar o portfólio inteiro, mas eu também não posso olhar e fingir que isso não está acontecendo. É muito interessante observar, né, como é complementar a estratégia, né, que a gente tem aqui com vocês, com o restante do portfólio, né? A gente observando no mês a mês ali o retorno dos fundos e das outras estratégias. Em geral, quando a Bolsa Brasileira está muito bem, né, o fundo nosso aqui talvez, né, tenha um retorno não tão bom, mas o inverso ele é verdadeiro, né? Quando você tem um cenário de crise aqui no Brasil, a gente vê o fundo no exterior complementando e trazendo uma rentabilidade interessante para o portfólio, né? Faz diferença. Faz diferença, A gente, acho que também só para trazer para o participante, né, o fundo, ele é um fundo exclusivo da Elos, né? Então hoje, né, se alguém quiser buscar esse veículo que a gente tem aqui no mercado, ele não consegue, então só os nossos planos de benefício que compram. E esse mandato de hedge, acho que também vale comentar, né? Vocês têm discricionalidade, né, para fazer isso, como o Celano bem colocou, né? A gente tem ali as definições junto ao Comitê de Investimento da Elos, né? Então, o objetivo é controlar risco, né? Como você bem falou, né? Mas eu queria trazer o Carlos aqui, acho que ele trouxe alguns dados ali sobre a Gaia, né, Carlos? Foi. Vamos tentar explorar no início desse nesse ano ali eu tive a oportunidade de estar lá no evento com vocês, né, da plataforma, então foi bem legal, né, essa plataforma, como você comentou, né, Pedrinha, então, né, que vocês fazem justamente a seleção desses fundos que não necessariamente são da shareholders, né, então, no mundo todo. Eu até trouxe ali um dado assim, né, como é que você faz uma seleção, né, porque existe ali, eu estava olhando ali, a indústria de hedge funds, né, tem quase 5 trilhões de dólares, né, e tem mais de 30 mil fundos. Até um dado engraçado aqui que tem mais hedge funds do que unidade do Burger King, né? Então, poxa, então é legal que se tenha de fato uma plataforma, né, que faz essa seleção, né, e traz complementaridade ao portfólio, né? E aí justamente assim, eu achei interessante, né, que lá dentro tinha, né, de tudo. Então, desde do cara lá, o Quant, né, por exemplo, a Leda Praga, né, que é brasileira do Sistemática, o Two Sigma, que é gigantesca no mercado, até o outro fundo que faz uma investigação jornalística, né, tem uma equipe para conversar com ex-funcionários e tal, né, então acho que se a gente puder explorar um pouquinho, né, como é que tem essa complementaridade, né? Quais são as diferenças, assim, poxa, tem um fundo mais sistemático, um fundo mais nesse estilo, né? Muitas vezes, o que tem ali mais ou menos ali dentro? Se vocês puderem dar uma pincelada aí pro pessoal. Começa esse complemento, assim, a plataforma Garfos, ela tem o seguinte objetivo, as pessoas entendem que ela não pode ser boa em tudo. A primeira coisa. A segunda coisa tem os gestores que são muito bons no que fazem? Tenho. Mas eles não estão, eventualmente, num ambiente regulado. É aí que a gente entra. O cara, ele é bom e eu consigo trazer ele para um ambiente regulado, que aí eu consigo trazer essa segurança para o meu cliente, até por conta do nosso nome, da nossa história. Sim. Então a gente traz esse cara para dentro. Aí, o que a gente enxerga, sempre quando a gente olha essa plataforma, é que estratégias estão ali que são complementares. É um long short tecnologia, um long short global, um long bias, né, um quantitativo, um fundo que compra mercado de seguro. Então, quando você junta isso tudo, assim, essas coisas não andam iguais. Sim. Você tem ciclos diferentes, estilos diferentes e o gestor que performa diferente. Então, quando a gente está montando uma solução para o cliente, como você falou, esse fundo aqui só está com vocês, e os fundos que a gente tem para mais de 10 clientes, que também a gente chama de soluções, como o Pedrinho falou, eles são diferentes, né? Às vezes eles têm alguns fundos que se repetem, mas eles quase nunca estão na mesma proporção, eles são iguais porque
você pode ter mais renda variável do que o meu outro cliente, você pode querer um portfólio que tenha menos exposição cambial do que o outro. Então, eles têm a beleza de ser sob medida, né? Mas aí, quando a gente olha isso, o que a gente está tentando entender é o comportamento que esses fundos vão ter em determinados cenários. Então, o mais importante para a gente é assim, num cenário como esse, de se esperar que esse fundo ande, sim, por que não está andando? Opa, né? No cenário bom, o gestor está performando bem, saiu alguém, que é a parte que o Pedrinho falou do multi-manager, né? O cara vai olhar e falar, pô, esse cara aqui nesse cenário era para performar, não está performando, quero entender o que está acontecendo. Então, a gente vai lá, puxa lá o carretel para entender o que está acontecendo e ver se esse gestor precisa ser trocado, se a gente precisa reduzir a exposição, se saiu alguém do time. Então, é o nosso trabalho de governança diário fazer isso. Então, a plataforma Gaia, ela acaba trazendo para a gente os riscos mais idiosincráticos, ou seja, aquilo que não depende do S&P subir para o cara ganhar, né? Então, obviamente tem alguns comportamentos. O fundo sistemático que você comentou, ele normalmente é um produto que ele olha a tendência. Então, no momento que o mercado está entregando tudo, né, caindo 20%, esse fundo está espelhando o mercado dando mais 20%. Então, agora, quando o mercado está voando, às vezes o fundo fica de lado. Ou às vezes ele demora um pouquinho para ver que a tendência virou. Então, e aí ele pode entregar. Então, assim, por isso que não dá para ter um fundo só de uma coisa. Que é o meu medo, né? A gente olha do ano passado, esse fundo deu 40%. Você fala, cara, mas você sabe o que esse fundo faz? Não sei, mas deu 40%, deve ser bom. Aí você vai lá e fala, cara, se o mercado virar, esse fundo vai dar menos 40%, você entrou na hora errada. Então, precisa entender um pouco mais, não só o número que é a manchete, né? Isso aqui, mas entender por que teve aquele número, quais são os fatores que levaram aquele fundo a ter um ano tão excepcional, aquilo é natural que aconteça todo ano, não é? Então, para a gente é muito importante o comportamento que esse fundo vai ter dentro da solução de cada cliente nosso. Esses fundos, eles têm, né, o momento da economia que eles funcionam melhor. E às vezes até a habilidade do gestor, por exemplo, da economia estar em ciclos diferentes, ele conseguir ir performando. Às vezes ele tem lá um vento de popa, às vezes tem um vento de, né? Então, tem horas que ele vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você está tentando buscar a capacidade do gestor de navegar esses ciclos. Obviamente que alguns fundos, como esse que eu comentei, eles são muito nítidos que quando determinada coisa muda na tendência, ele pode demorar um pouco mais ou pode performar melhor ou pior, né? Então, o mercado sem tendência, o fundo fica de lado. O mercado que o fundo estava numa tendência muito negativa, o fundo estava voando e de repente vira a tendência, mas foi muito rápido, o modelo quantitativo não tinha entendido que já tinha mudado a tendência. Então, ele pode ter, estava na posição contrária, pode perder. Então, mas para a gente é importante assim, o controle de risco estava lá, aconteceu o que era esperado, isso já aconteceu outras vezes, né? Alguma coisa mudou no modelo, o time mudou, não? Então, para a gente, mais importante não é só dizer, olha, performei bem, olha que legal, mas se a gente performou bem do jeito certo. A atribuição ali é importante. Entendeu? Se o cara não tomou um risco maluco. Totalmente louco e deu sorte. Então, mas pra gente chegar nesse ponto, você perguntou, como é que é a estrutura? Você falou, tem muito hedge fund no mundo, né? A maioria deles em ambiente não regulado. Então, para ir para a plataforma, primeiro tem que ter uma discussão se aquele determinado gestor quer entrar nas nossas condições da nossa plataforma. Então tem uma discussão de FII, logicamente, porque não é o 2/20 que se faz tradicionalmente no mercado de hedge funds. A gente precisa entender se aquela estratégia do ambiente regulado ela consegue ser replicada dentro do ambiente regulado, porque aí vão ter todas as questões de limites, de alavancagem, de concentração em ativo. Então, a gente precisa entender se isso faz sentido, né? Se aquela estratégia, o gestor consegue gerar alfa dentro dessas condições. E também tem que entender se o gestor quer, né? Porque, normalmente, o que acontece? Quando você entra na plataforma, na Gaia, os times das Schroders como um todo no mundo passam a distribuir esse produto, né? Então, é um perfil de passivo diferente do que normalmente tem um perfil de passivo no hedge fund. Então, dependendo do gestor de hedge fund, daquela gestora, vale a pena, né, ter uma diversificação de passivo, entrar na plataforma, né? E aí o nosso time, né, ele vai entrar e vai fazer todo o due diligence que a gente
precisa saber, né, para ver se as duas partes estão alinhadas, que é o nosso nome, né, é a nossa estrutura. Né? Então a gente tem que ser super diligente nessa questão de ver com quem a gente tá fazendo parceria, isso né? É legal. E é interessante porque a Gaia, assim, a gente tem algumas estratégias que estão no portfólio de vocês, que são estratégias que são geridas pela própria Schroders. A gente tem o Helix, que é o nosso... É um fundo que está dentro do core portfólio de vocês, que é uma estratégia gerida pela Schroders. A gente tem o fundo que a gente chama de Cat Bonds, né? Catástrofes, né? Que é o fundo que é gerido também por um time da Schroders. E a gente... que faz, basicamente você é remunerado para assumir um pedaço do risco de uma resseguradora ou de uma seguradora. É acima já da resseguradora. De uma eventual catástrofe específica, né? Que está naquele Insurance Linked Security. Isso é muito correlacionado É totalmente correlacionado. A questão é a seguinte, o que essas estratégias que são geridas pelas Schroders têm em comum com as outras? Esse time que a gente chama de Insurance Linked Securities, né, de seguro, a gente comprou o time. O Helix a gente comprou, a gente trouxe o gestor. Então, esses times eram times que não estavam há 10 anos com a gente. A gente trouxe essa capacidade e montou os fundos, ou já tinha os fundos, né? Então, assim, de certa maneira, ali a gente está olhando os alternativos, né? E a maioria daquilo que é gerido pelas Schroders não era Schroders antes. Ou era um gestor que já fazia, ou era um time que a gente trouxe com aquela expertise e tal. Então, pra gente, o importante é olhar, assim, como o Pedrinho falou. Eu tô me associando aqui, esse fundo tá fazendo o que eu não faço dentro de casa. Então, até quando você fala que tem algum produto ali que hoje é Schroders, ele não era Schroders antes, ou o gestor a gente trouxe o cara para fazer aquilo. É a tese de diversificação. Total. A gente, quando olha, né, a gente aqui na Elos tomou a opção de fazer a estrutura de investimento no exterior primeiro de um FOF, né, um fundo exclusivo, como a gente falou. E na nossa conversa aqui, eu já fui anotando algumas coisas, né, do porquê fazer por meio desse veículo, né. Então, a gente tem ali uma governança muito bem estruturada, né, pelo lado de vocês, a questão da diversificação que a gente falou, ter essa capilaridade no exterior, né, uma estrutura esse acesso. E uma especialização muito grande, assim. Tem algum outro fator que vocês vejam, assim, que é um ponto positivo para que o investimento no exterior pelas entidades seja feito via um FOF, por exemplo? Tem. Eu acho que acesso, o principal... né? Eu acho que esse acesso ele comentou. Eu acho que, assim, além do acesso, eu acho que é a flexibilidade. Porque, por exemplo, se você... Óbvio que a gente tem a regulação e permite que você faça um fundo no Brasil e compre fundos do exterior que seja um ambiente regulado. Até aí tudo bem. Mas se você não fizesse desse jeito... você teria que comprar os fundos que estão disponíveis no Brasil. Então você fica, de certa maneira, escravo da oferta que está disponível no Brasil. Né? Quando você monta essa estrutura, você não fica mais escravo dessa oferta, que de certa maneira é o acesso, mas é um acesso que você faz em conjunto. Ou seja, você não tem que toda hora, agora não está dando isso aqui. Deixa eu agora fazer um processo de seleção para um fundo de high yield. Agora deixa eu fazer... A gente vai olhar isso e vai falar, quando a gente diminuiu a duration do teu portfólio, comprando esse short duration aqui no portfólio. Agora a gente aumentou comprando high yield. Agora a gente trocou. Então isso ajuda muito na flexibilidade que você tem para reagir aos momentos de mercado. Que aí você fazendo sozinho, como é que vai fazer? Você vai ter que fazer um processo de todas as classes de ativos possíveis para estar... E aí você vai tomar decisão de alocação o tempo todo. Assim, é muito custoso, é muito trabalhoso, né? E você vai provavelmente estar... sempre atrás, né? Em termos de... já dou uma volta na sua frente. Porque o cara só faz isso lá fora, né? Então, assim, a discussão que a gente tem do cenário lá fora, o time de multi-asset, que assim, quando o Pedro falou, tem 3 dedicados, mas tem 2 que estão muito próximos. Então, você vai considerar, tem uns 5 ali, tomando decisão, revisando, mais o time que faz análise e do diligence e governança dos gestores externos que eu compro. Então, assim, quando você faz através de um fundo como esse, me dá a flexibilidade de a gente fazer a 4 mãos, a flexibilidade do reagir mais rápido, a flexibilidade de você saber que a governança está sendo bem tocada, e eu ainda consigo fazer proteção cambial no momento que eu achar que vai beneficiar ou controlar a volatilidade do seu portfólio. Você teria que fazer isso tudo dentro de casa. Então, você já imaginou assim, o trabalho que é
você selecionar todos esses caras, saber a hora de estar alocado num no outro, você eventualmente fazer essa parte operacional toda que a gente faz, e ainda assim vai falar assim, e o câmbio, né? É muita coisa. Então, pra gente, o mais importante é ter um diálogo muito próximo do cliente, pra gente poder entender o que mudou, o que não mudou. Às vezes muda a percepção de risco dos teus clientes, né? E a gente tem que ajustar, então isso não é um problema. Seria muito difícil se você tivesse que fazer um mandato, você fazendo tudo. Sabe uma coisa que é legal também, e que às vezes não é tangível, como as coisas que o Celano comentou, é que nas interações, né, que vocês têm conosco, né, dentro dessa estrutura, a gente consegue prover para vocês muita coisa de treinamento, muita coisa de transferência de tecnologia, que é uma coisa que provavelmente você não teria acesso se você não tivesse uma estratégia como essa, porque aí você está fazendo, né, vocês estão botando alguém dentro do time da Elos para ir a mercado procurar isso tudo, né? E a gente vocês conseguem aprender muito conosco dentro dessa estrutura, né? Porque você vai ter o acesso ao manager, você vai participar de um treinamento da Schroders, um treinamento de investimento, né? A gente vai introduzir algumas ferramentas novas para vocês, então a gente consegue fazer isso, né? Isso é uma questão que pode parecer pequena, mas é super importante, porque a questão veio para ficar, né? Provavelmente talvez a Elos e a gente já ouviu isso de outros investidores nossos, que talvez assim, o fundo tem lá o PGA, às vezes não consegue ter recurso para tanto treinamento e assim, investimento no exterior veio para ficar, né? Vocês estão se acostumando a isso, os participantes estão se acostumando a isso, né? Então cada vez mais vocês vão ter mais internacionalização, né? Então essa parte da relação das Schroders com vocês é importante. Mas eu acho que é uma coisa assim que a gente, talvez dentro da sua pergunta, que não fique tangível, que ele falou do tangível, deu um estalo aqui na minha cabeça. Não fique tangível pro participante, que assim, o produto não é da Schroders, ele é feito pelas Schroders. O que significa dizer o seguinte, eu não tenho um produto que você vira para mim e fala assim, olha, não tô gostando da performance, eu vou defender o produto, né? Não, mas é bom, veja bem, eu tô passando por um ciclo, né? Tô divorciei, aquela coisa. Aqui não, eu tenho uma cesta de produtos que eu compro para atender o seu objetivo. Então, se um produto não está performando bem, eu saco o produto e trago outro que atende melhor a sua necessidade. Então, eu não preciso ficar defendendo os gestores como se eu fosse babado dos caras. Sim. Se ele não está entregando o que devia entregar dentro da estratégia que a gente desenhou, eu não vou ficar defendendo ele, eu vou defender ele se eu continuar acreditando na estratégia que ele está criando. Se foi só um momento difícil, a gente já falou com o cara, a gente já entendeu como é que se comportou no passado. Mas se eu fosse um produto só meu, você está comprando o meu multimercado, né, o produto de prateleira. Aí eu só botei um fundo aqui que compro meu produto de prateleira. Eu vou botar você para falar com o gestor lá fora, o cara vai se defender de todo jeito, porque ele tá assim, você pergunta para um gestor de renda variável se a bolsa vai subir, o cara vai ter que né? Então, assim, e eu tenho isso no Brasil, então a gente não tem esse problema, porque assim, eu não tenho o eles e o nós, o contra, assim, a gente tem produtos de renda variável no Brasil, renda fixa no Brasil, crédito no Brasil, crédito internacional, renda variável internacional, mandato de solutions, então assim, a gente tem a plataforma inteira, o que eu quero é que o cliente esteja bem atendido, porque isso me dá longevidade. Eu acho que dá para fazer um comentário, duas coisas, acho que eu vou aproveitar e já puxar um gancho de uma pergunta aqui, né? Mas primeiro, né, você comentou, né, Pedrinha, de uma coisa que não é tão tangível, né, a gente, às vezes o participante não sabe, mas a gente participa trimestralmente enfim, né, calls com esses gestores que, estão baseados lá em Londres, e é essa coisa, é diferente você tá lendo o jornal, né? Então a gente tem essa oportunidade de fato estar falando com o pessoal que está lá fora e vivendo o mercado lá fora, entender melhor. Isso aí é sensacional, né? Como, por exemplo, eu falei antes, a gente esteve no evento lá, né? E vocês trouxeram os gestores para dentro de casa, então a gente teve a oportunidade de ter esse contato de perto, né? O pessoal que está nos Estados Unidos, está em Londres, lá, enfim. E aí eu já queria puxar outra questão, né? Que você comentou meio que, o cara vai sempre defender ali o produto dele, né? E na plataforma você saca, né? Então a gente tem até uma pergunta meio mapeada aqui, né? Poxa, depois que, né, tá selecionado lá na plataforma, enfim, o
aquele fundo, né? Como que acontece um eventual desinvestimento, né? Pô, que esse cara, ele é muito bom, né? Mas faz 1, 2, 3 anos que ele não tá indo bem. Como é que vocês decidem essa... Tem desinvestimento da plataforma e tem desinvestimento do fundo de vocês. São duas coisas diferentes. Isso, exato. Então, pro fundo de solutions, como o fundo de vocês, a gente vai trocar os gestores em que circunstâncias? Quando a gente entender que você mudou alguma coisa na sua estratégia que eu preciso me adequar, quando eu entendo que o mercado está indo para uma direção que aquela estratégia não faz mais sentido, vou dar um exemplo, a gente começou com um fundo de solutions com outro cliente, e a gente tinha uma alocação de 40% em crédito, a gente viu num fundo de crédito, né? E a gente viu que o Fed ia subir os juros, a gente reduziu, praticamente tirou, então, porque a gente viu que estava indo para uma direção que aquela composição não fazia mais sentido, ou porque aquele fundo, aquele gestor está tendo algum problema de que ordem. Não é só performance, é porque a performance não está vindo. Trocou o time, mudou alguma coisa na filosofia de investimento, teve alguma falha no controle de risco, aí eu vou botar o cara em observação, provavelmente reduzir a posição. Então tinha 5, tem 2,5, tinha 10. Eu só vou sacar tudo se eu achar que realmente o cara teve uma coisa que é um breach muito sério, uma falha muito grave, trocou todo o time de análise de determinada coisa que na atribuição de performance era muito grande. Aí você vai, olha, não dá, né? Eu consigo cumprir o meu dever fiduciário com vocês de deixar um cara que, bateu bêbado, né? Não tem jeito. Isso aí... não foi que o cara não olhou, pegou o retrovisor, né? O cara errou. Então, agora, para sair da plataforma Gaia, ou desinvestir da plataforma Gaia, são só esses últimos fatores. São os fatores ligados à performance daquele cara, ao time que ele tem, a uma falha de controle, coisas dessa natureza que ele seria desinvestido. Então, isso pode acontecer? Pode. Tem sido raro, mas a gente, obviamente, no momento em que a gente enxerga alguma coisa que não está adequada, a gente vai no gestor e fala, você precisa adequar isso aqui. Se ele não adequa, a gente saca. Se ele adequa, a gente mantém. E normalmente, como o Pedrinho falou, o fundo é nosso com a gestão dele. Então não tem como ele falar, não vou fazer. Bom, vou fazer, eu fecho o fundo, eu devolvo o dinheiro. Não é uma coisa que o cara tem toda a ingerência. A gestão é dele, mas o fundo, do seu ponto de vista de cota, né, falar com o regulador, é da Schroders. Então, assim, é uma marca de 200 anos. Eu não posso deixar um fundo porque uma má diligência machucar a nossa marca. Exato. Legal. Antes da gente fazer uma pausa para o intervalo, né? Queria só fazer uma pergunta última aqui, que é mais relacionada ao tamanho dos fundos, né? A gente falou muito que o mercado internacional é muito grande, né? Que a diversificação é importante e você tem muitas opções, né? De fundos, gestoras lá fora, né? Como é que é isso, assim, né? Como é que a Schroders considera ali tamanho de fundo? Quanto isso é importante? O tamanho da gestora que vocês vão alocar? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre esse tema. É bem importante. Eu vou só fazer um comentário e passo para você essa bola, mas... a gente enxerga tamanho de fundo como algo muito importante do seu ponto de vista do seguinte, quanto esse cara já geriu nessa estratégia. Então, quando eu tô olhando o track record, eu não tô olhando só a cota. Tô olhando, vem cá, o time do cara, quanto tempo tá junto, o que ele faz, isso aqui, de onde vem... Tá bom, tem esse time todo aqui, mas de onde vem a atribuição de performance de verdade? Quem gera valor, quem não gera, tá? Qual o tamanho que esse cara tá acostumado a gerir, né? Porque o gestor, obviamente, ele vai ter o conflito ali de querer mais dinheiro na sua estratégia e aquilo pode começar a fazer com que ele não entregue o resultado adequado porque ele ficou muito grande dentro daquela estratégia. Então, assim, a gente tem um pouco de medo quando o cara é muito grande e ele compra tudo daquele segmento e ele é o mercado. Então, isso pra gente, a gente tem preocupações. Então, assim, imagina que você comprou um fundo de um gestor ABC e esse gestor, ele tudo que vem a mercado de um determinado ativo, sei lá, um MBS, um Mortgage Backed Securities lá, né? E ele, tudo que vem a mercado de emissão, ele compra. O preço é ele. Então você começa a ficar preocupado que não é que ele não vai entregar, é que eventualmente o que está dentro do fundo pode não ter aquele preço. Isso é o que gera mais preocupação pra gente. Às vezes ele próprio faz uma pressão tão grande. Ele é o mercado. O mercado é ele, entendeu? Então isso pra gente é quase um red flag. E tem umas questões que podem até te dar uma impressão equivocada de determinado gestor, determinada estratégia, por exemplo. E a gente tem alguns casos dentro da nossa plataforma, da Gaia, e até produtos que são investidos por vocês e por outros clientes nossos, por exemplo. Às vezes,
o produto é novo na plataforma, mas a estratégia é uma estratégia Exato. comprovada pela gestora em outros fundos. Às vezes você está fazendo só um spin-off de uma determinada estratégia e montando um veículo num ambiente regulado para essa estratégia. Então é menos importante o tamanho da estratégia, né, e mais importante os pontos que o Celano colocou agora. O que é chato, né? Que às vezes quando a estratégia está muito pequena, a gente tem que observar os limites da regulação, então a gente não pode alocar do tamanho que a gente quer, né? Mas a gente, à medida que a estratégia vai crescendo, a gente vai alocando mais. E tem uma coisa legal também nesse ambiente. Muitas vezes, quando você começa mais cedo na determinada estratégia, né? Lá fora os fundos têm cotas diferentes, né? Não uma única cota. São diversas classes de cota, né? Então, às vezes, quando você está lançando, e é um caso que aconteceu com a gente tem investimento num gestor terceiro, que é um gestor renomado, e que a gente acessou aquelas classes que eles chamam de Early Bird, que é uma classe no início que você paga um FII muito barato. Então, do ponto de vista do investimento, faz muito sentido, né? E não é uma estratégia nova, é uma estratégia comprovada. Então, precisa ter um pouco de... esse fundo esse fundo é uma estratégia nova dentro desse ambiente, mas a estratégia está aprovada. Então, isso tudo a gente considera dentro daquele arcabouço que a gente falou antes de Manager Research, tudo que é considerado ali dentro. Lembrando que a gente, no caso da regulação de pensão, como a Adriana colocou, você tem que ter um mínimo de 12 meses de track record daquele fundo. Então, ainda que eu tenha uma estratégia grande, ou já comprovada, ele veio para o ambiente UCITS, a gente começou a rodar, eu espero 12 meses para poder alocar. E às vezes, mesmo em 12 meses, eu consigo ainda esse desconto, né? Então, assim, a gente consegue, através desse time de solution, dar acesso aos nossos clientes como se a gente estivesse fazendo para a gente. Sim. Por exemplo, agora a gente tem uma estratégia de Asian, de long and short com foco em Ásia, que está terminando esse período de 12 meses. Ela fica elegível. Que já está dentro da plataforma e que já vai ser elegível para alocação por parte dos investidores institucionais do Brasil. Então a gente está sempre evoluindo, buscando alternativas novas dentro da plataforma. Legal. Bom, o papo tá bom, mas a gente vai dar uma pausa para o intervalo. Até logo mais. Obrigado. Antes da gente passar para as considerações finais e para a pergunta final, eu queria trazer um tema relacionado a ESG, né? A gente aqui na Elos fez uma reforma recente nas nossas normas, né? O Carlos vai falar mais um pouquinho. Eu queria tentar abordar um pouco do tema aqui com o Celano e com o Pedrinho. Perfeito. Bom, se alguém já assistiu algum outro podcast que a gente fez, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso também. Mas a gente nesse fim de ano aí, né, deu uma reestruturada nas normas de seleção e monitoramento dos nossos gestores, né, e dos nossos fundos, enfim, né, nossos investimentos da Elos, né. E um dos temas que, né, a gente já tinha alguma pincelada, vamos dizer assim, ali, mas que a gente viu que, poxa, esse tema a gente precisa reforçar, é a questão do ESG, enfim, né, como queiram falar, né. E aí, pessoal, assim, né, a gente pensando nisso, como leva muito isso a sério aqui na Elos, né, e acho que isso se estende também, né, aos nossos parceiros como a Schroders. Queria que vocês comentassem um pouco, né, dentro do possível aí, né, como vocês tratam essa temática ali na Schroders. Tá, é assim, a Schroders começou a olhar esse tema em 98. Né? A gente, de lá para cá, fez uma série de mudanças. Hoje o time tem 50 pessoas olhando isso. Mas antes da gente falar do tamanho, né, acho que assim, o que a gente entende por isso dentro da Schroders, acho que é o mais importante. É basicamente uma análise fundamentalista mais robusta. Quer dizer assim, faz sentido depois de 30 anos de evolução, né, 50 anos de evolução no mercado de capitais, eu esperar o balanço do cara sair para planilhar, para fazer um fluxo de caixa descontado e esperar ver o que vai acontecer. Então assim, a parte do
do ASG, ela tem a ver com, tá bom, você diz que tem um fornecedor que é bom, deixa eu ligar pro cara. Deixa eu ver se o cara tá recebendo, né? Deixa eu ver de onde é que vem o teu resultado. Você teve um resultado bom aqui esse mês, mas deixa eu entender por que esse resultado foi bom. Porque eu não paguei fornecedor. Bom, você não pagou fornecedor, não é sustentável isso. O cara vai te cobrar. E outra coisa, o cara vai ficar com raiva de você, quando o mercado virar, ele não vai fornecer mais para você, né? Sim. Você diz que seus funcionários gostam de trabalhar com você, a gente vai comprar dados de base de mercado para ver lá se o funcionário fala bem da empresa mesmo ou não, se você vai ter um turnover maior ou pior, né? Então, pra gente, o mais importante é assim, a gente busca com isso ter uma análise fundamentalista muito mais abrangente, que sai 100% do número frio e do que o que a empresa te o que a empresa te fala, né? Exato. E a gente também usa algumas bases de dados que a gente compra por fora para entender se aquilo está sendo correto ou não. A gente tem uma coisa que é super importante, que é, como eu tenho analistas no mundo inteiro, como eu falei aqui, se o analista do Brasil, para uma empresa do mesmo setor de uma empresa na Índia, dá uma nota melhor, mas elas têm rigorosamente as mesmas práticas, o time de SD vai lá e gonga o cara, né? Então o que a gente está buscando? Eu estou buscando encontrar as melhores oportunidades de investimento no melhor interesse do meu cliente e mitigar os riscos de cauda, que é o risco daquilo acontecer e você não está vendo. Você fala assim, você tinha lá uma empresa, aí daqui a pouco saiu no jornal que ela tem mão de obra escrava. O que vai acontecer com a ação dessa empresa? Vai despencar. Aí eu vou dizer o que? Não sabia, né? Mas você não procura saber, né? Então, isso é que mudou. Então, a gente fundamentalmente faz duas coisas. Eu tento buscar os melhores investimentos por longo prazo. Eu acho que só as empresas que têm uma análise, que conseguem entender isso, os riscos que elas correm, com a governança mais forte, vão ser mais bem sucedidas, para você não ter um caso de uma Kodak de novo, de um BlackBerry de novo, também tem a ver com isso, e mitigação de risco de cauda. Então, o que a gente faz que é diferente? Quando a gente é uma empresa muito grande, eu acho que a gente conseguiu fazer foi comparar banana com banana, laranja com laranja, que era assim, mas deixa eu entender o que é isso aqui, como é que você quantifica? Esse é o grande problema, é onde você começa a ter os primeiros entraves. Há uns 5, 6 anos atrás, a gente usava base de dados de terceiros para dizer o rating do ESG do provedor A, B e C. O gestor olhava e falava assim, mas isso não me diz nada, eu não entendo por que o cara está dando essa nota, né? Então o que a gente teve que construir? A gente teve que construir uma base de dados que assim, você aperta um botão lá e fala assim, essa empresa é uma empresa de comércio eletrônico, uma empresa de mineração. Vem uma série de perguntas para o analista que ele tem que perguntar. A gente calcula um score interno. E o time de ESG olha o score que o analista deu contra o interno para fazer a análise completa da empresa, independente do fundo ser ESG ou não. Ou seja, eu estou criando layers, né, o 3.0, o 4.0, né, de eu conseguir buscar. Só que assim, se você pegar o head de Global Equity da empresa, ele está aqui. O head de ESG está do lado dele. Então, o time de ESG não reporta pro cara de Equity, pro cara dizer assim, bota essa nota melhor. Ele é par do cara. Tá? A gente tem, por exemplo, 5 analistas no Brasil que fazem renda variável, eles cumprem todas essas políticas globais e na hora que você tem que fazer engajamento, vota em assembleia, eu tenho esse time de ESG que trabalha para eles. Então, por exemplo, todas as empresas que eu estou investido, e inclusive, assim, principalmente que eu tenho mais de 5% de participação, esse time ele é nota de rodapé, não é um analista. Então, o analista tem, assim, não faz tudo, ele tem um time que ajuda ele, mas é par dele. Então, para a gente não consegue mais como um asset owner e com o dever fiduciário que a gente tem com vocês, ter alguma coisa no meu portfólio que eu simplesmente não procurei saber. Sim. Isso não, sabe? Como é que você protege os dados dos clientes? Aconteceu lá com o Facebook, né? Saiu tudo quando foi jornal, despencou a ação da empresa, né? Antigamente isso acontecia só em acidente de meio ambiente, né? Ambiental. Hoje não, hoje você tem isso com relação a trabalho dos empregados, a base de dados dos clientes, e assim, e aí a gente monitora, por exemplo, um dos dados que a gente tem nesse time, monitora o barulho que se tem na rede para determinada marca. Então o cara falou uma coisa, aí tá todo mundo horrível, não sei o que, e falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu entender. Então a gente botou, a gente leva isso muito a sério, mas não significa que todos os produtos precisam ter um objetivo ESG. Sim. Né? O que você precisa ter é o seguinte, eu estou cumprindo a análise fundamentalista, né? Que era assim, era risco, era retorno só, depois veio risco e retorno, agora é risco e retorno. E o ESG que é o seguinte, olhe além do balanço, olhe o que pode vir de multa, olhe o que você pode ter de mudança de regulação,
riscos ambientais. Exato. É isso que a gente faz. Exato. Isso traz um direcionamento pra gente, né? A gente, né, na Elos, tá aprofundando sobre o tema, né? Tá trazendo essa questão para as nossas normas internas, né? Melhorando o que a gente já tinha. E ter parceiros como vocês, acho que nos ajuda, né? A continuar nesse caminho. Foi interessante que eu, por conta de todo esse know-how que a empresa tem, eu participo do grupo de ESG da Ambima, né? Aham. Então esse monte de regra que tá aí, eu participei para discutir. Hoje faço parte do comitê que julga. Porque a gente, a Shure já está muito avançada, né, comparado a algumas práticas aqui. E aí a gente conseguiu buscar toda essa expertise e falar, pessoal, é assim que se olha lá fora. Óbvio que teve outras pessoas no grupo que também tinham mais contato com esse tipo de temática. Mas ele é uma temática que a gente precisa ser mais principiológico e conduta do que assim. Eu lembro que a gente estava na discussão, mas então se eu botar 67% dos ativos que estão ESG, tá? Eu falei, e os outros 33% você bota o quê? Água suja? Água suja com água limpa vira o quê? Né? Então, é importante que esse tema tenha um pouco mais de profundidade, mas ele sempre acaba gerando, mas então eu não vou abrir mão de retorno. Então, de novo, uma coisa é ter um fundo com objetivo ESG, que você pode limitar o teu universo elegível, isso pode até vir a acontecer, nem sempre é o caso, dependendo do ambiente que você tem, é o caso. Então você pode ter um fundo mais restritivo, mas ele pode escolher as melhores opções dentro de 1.650 empresas. É diferente de você encontrar as melhores opções dentro de 100 empresas. Né? Então você precisa olhar isso com cuidado, mas mais importante é saber o seguinte, você tem time para fazer? Você tem como fazer análise de verdade? Ou você vai check in the boxes? Né? A gente estava brincando esses dias sobre temas para a gente continuar as gravações de podcast na área de investimento. Eu já vou tomar a nota aqui que a gente faz um de ASG e convida de novo aqui o Celano. Será um prazer. Venho na sexta-feira e passo o final de semana em Floripa. Tranquilo. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, né, do nosso podcast e acho que é uma pergunta que todos os participantes gostam, né, que é um pouquinho de sensibilidade de mercado, né? O que vocês, né, enquanto gestora internacional, estão vendo, né, daqui para frente, do ponto de vista econômico, etc. Acho que o participante vai ficar contente de ouvir um pouquinho de vocês. Tirando a minha bola de cristal aqui de lado, que eu não tenho, mas assim, eu participei de um painel há pouco tempo na Câmara Britânica, né, que a gente faz parte, obviamente, e foi exatamente sobre, não é a previsão do futuro, mas o que a gente podia esperar. Eu acho que tem algumas coisas que vale a pena destacar, que são o seguinte, a gente ficou muito tempo, né, o mercado ficou muito tempo esperando a recessão que não veio, né, assim, até agora não veio. Mas os nossos cenários hoje já é mais 55%, 60% de soft landing, que é você não entrar numa recessão severa, basicamente isso. O que gera com que os Estados Unidos tenham um pouco mais de juros mais alto, mas a inflação mais controlada. Então, assim, a inflação nos Estados Unidos é maior do que era antes, mas você não tem necessariamente um juro tão mais alto. E assim, o grande problema foi que os Estados Unidos subiu o juro muito alto, muito rápido, né? Mas se você parar para pensar, a gente que convive com inflação há mais tempo, a gente olha juro real. Sim. E eles olharam muito juro nominal. Né? Para essa inflação trigar, você talvez tivesse que ter um juro nominal mais alto para o juro real ser mais forte. Então, o que a gente enxerga? Se você olhar a curva de juros americana e ela estiver ali mais perto de 4, isso vai gerar um ambiente mais benigno para ativos de risco, né? Vai gerar um ambiente mais benigno, inclusive, para o Brasil. Emergentes, né? Obviamente o juro vai estar mais alto, então o diferencial de juros diminui, mas ao mesmo tempo você tem o déficit americano ali mais alto, talvez o dólar não fique tão forte tanto tempo. Dito isso, você tem a discussão fiscal no Brasil. Vira e mexe, para onde vai, para onde vem. A gente acaba comparando isso, eu particularmente, algumas pessoas de mercado, até que estavam no painel comigo também falou, é quase um concurso de feiura, né? Quem é menos feio, né? Não é quem é mais bonito, né? E aí você olha o Brasil, ele tem um desafio fiscal, mas talvez assim os grandes vetores, né, desse desafio fiscal não seja se você vai precisar de 80 bilhões a mais ou a menos no ano que vem, né? Seja muito mais o seguinte, por que a gente está numa posição melhor do que a gente talvez estaria? Porque a gente teve uma balança comercial muito forte, muito ligado com a questão de soja, né? Isso provavelmente não vai acontecer ano que vem. Então você tem que ver, assim, o Brasil a gente sempre fala que é uma moeda baseada em commodities. Então se o ciclo de commodities piorar muito, pode machucar o Brasil. E se você achar que Estados Unidos e China desaceleram, que é o nosso cenário base lá fora,
da ordem de 1,5% a menos de previsão de PIB para o ano que vem, tanto para a China como para os Estados Unidos, não faz muito sentido as duas maiores economias do mundo desacelerarem. Você tem um ambiente absolutamente inflacionário, ainda que você tenha uma deglobalização, né? As coisas estão trazendo, né, do nearshoring, né? Você traz mais perto, e isso acaba sendo inflacionário. Então, commodities, a gente precisa analisar como é que vai se comportar. A gente precisa entender como é que o Fed, os juros vai ficar americano muito mais para perto de 4, um pouco menos, 3,75, 4, é benigno. Se ele for acima disso, vai machucar, e machuca a bolsa aqui, machuca o dólar, machuca tudo isso. E aí você tem a questão fiscal no Brasil, que assim, se os juros caem, o câmbio corrige. Mas ainda assim, a diferença de juros real do Brasil e de real dos Estados Unidos ainda vai estar num patamar elevado. A questão é, se você tiver um risco maior por conta de juro lá fora mais alto, geopolítico acontecendo, aí você não consegue baixar tanto os juros, o câmbio sobe, isso passa a ser inflacionário de novo, o juro não consegue cair tanto, você tem um PIB pior, arrecadação pior. Arrecadação pior, você tem um problema fiscal maior. E aí, eu acho que o grande risco é se tiver uma vontade de mexer na regra fiscal, aí é um grande risco. Mas se você parar para pensar e olhar, não, o Fed vai ficar em 4, commodities não vai dar um grande colapso. Pode diminuir, mas não vai dar um grande colapso. Você tem 80 bi de desafio fiscal, mas o juro vai cair para 10, 8, eu acho que você consegue ter um cenário de um pouco mais de visibilidade. Os ativos lá fora vão performar, os aqui vão performar, porque você vai ter um ambiente mais benigno. Legal, mas se você tiver commodity despencando aqui, se tiver uma frustração fiscal muito grande, fazendo com que o desafio fiscal aumente e isso possa esbarrar na possibilidade de você ter que rever a regra de gastos, e você tiver um juro americano a 4,5, aí assim, você precisa estar diversificado. É uma coisa que eu falo assim, pessoal, vai chegando agora no final de ano, o pessoal começa a me perguntar, e o dólar, aquelas coisas todas, né? Eu falo, gente, eu não tenho bola de cristal, eu só trabalho no mercado financeiro, né? Eu não sei. Agora, se você é uma pessoa que está no Brasil e você não anda de gurgel, né? Tudo que a gente tem é importado. Então, assim, você precisa ter um pedaço da tua alocação em moeda forte. Eu acho assim, fundo cambial é a pior alternativa que você pode ter, porque é numerador quando denominador, mas tenta achar ativos que vão render em dólar com um pouco mais de conservadorismo ou não. E aí faz sentido de novo por que o portfólio internacional deveria estar na carteira dos clientes, né? E a gente acha que isso vai aumentar, obviamente com um juro mais entre 10 e 8 isso deve aumentar. A gente tem, por exemplo, fundos no Brasil que acessam essas estratégias que você comentou, Gaia, que são fundos que não é uma solução, mas é um fundo que compra uma estratégia direta, dando 20% no ano, entendeu? Então, assim, será que não é bom ter, né? Você tem multimercado no Brasil, não tem nenhum multimercado internacional, você tem só renda variável no Brasil, por quê? Se ela é 1% de uma renda variável, e se você colocar a internacional, melhora a tua alocação. Então, no final, o nosso trabalho aqui é tentar melhorar a alocação de longo prazo, gerando uma experiência melhor para o cliente, onde você tem aí, vamos dizer assim, os para-choques, né? O que pode acontecer porque assim, se a gente achasse que era só assim, compra tudo, tá tudo, mas tem risco no meio do caminho. Legal, bacana. E esse podcast, Celano Pedrinha, é um movimento que a Elos começou justamente para tentar, né, ajudar os nossos participantes, trazer mais consciência financeira, né, trazer mais informação. E a gente tem desenhado o portfólio dos planos, né, o Futurize, que é o plano instituído novo que a gente recém lançou, que é destinado à família, né, parentes. Ele também tem essa composição de perfis, onde tem os perfis mais arrojados com alocação no exterior, né? Então é muito importante, né, a gente trazer esse conteúdo. É uma pena, a gente está chegando ao fim, né, do nosso podcast, né? Antes de passar para uma última palavra de vocês, eu queria só lembrar os nossos participantes, né, que acessem o site da Elos, né? A gente tem ali um espaço de investimento onde vocês conseguem consultar o CNPJ dos fundos, né? Eventualmente fazer consultas nos seus buscadores ali de fundos. A gente, enquanto área de investimento, está trabalhando, né, para sempre trazer aqui o melhor conteúdo para vocês. E nos sigam nas nossas redes sociais, no YouTube, para acompanhar o nosso conteúdo, né? Então, primeiro, agradecer a presença de vocês, Celano, Pedrinha. Se vocês quiserem dar as últimas palavras para a gente, obrigado aí. Obrigado, prazer aí pelo convite. Ano que vem estaremos aqui de novo, aberto aí a necessidade de vocês, quiserem falar sobre ESG, sobre Big Data, que é outra coisa que a gente utiliza também bastante nos nossos times de gestão, e deixar uma mensagem positiva que investimento no exterior veio para ficar, pode ser volátil, como esse ano foi, né? Ano passado também, mas é uma classe de ativo que veio para ficar,
vai fazer parte da alocação de vocês, faz todo sentido, né, do ponto de vista de diversificação, de exposição basicamente a coisas que a gente não tem no Brasil, é muito importante. E é isso, acho que obrigado e estamos juntos aí nessa caminhada para uma formação de poupança aí do participante de vocês e garantir, né, a complementação da aposentadoria do pessoal das Elos. Obrigado. Eu ia só fazer um comentário que assim, que eu tava com uma entrevista e aí uma jornalista me perguntou assim, mas agora com esse juro alto, né, o negócio de investimento exterior já era, né? Eu falei assim, vamos lá, para quem a gente tá falando? Né? Pessoa física, eu já dei o exemplo aqui, você tem que ter uma exposição. Você, né, se o teu iPhone não é daqui, então você tem que ter alguma exposição, mas tudo bem. Aí eu falei, mas não vamos falar de investidor nacional. Eu falei, então vamos lá, vou fazer a pergunta para o investidor nacional. Você tem renda variável no Brasil no seu portfólio? Tem, então você precisa. Se você botar renda variável Brasil com internacional, melhor. Você tem multimercado no teu portfólio para ganhar do CDI? Tem. Então por que você vai ter 100% dos multimercados no Brasil e não uma combinação entre o Brasil e lá fora? Só o gestor multimercado brasileiro que é gênio, lá fora ninguém presta. Então assim, você tem NTNB, né, a título de inflação. A mercado tem, então você precisa de investimento exterior porque você vai diversificar e reduzir a volatilidade. Então às vezes, quando a gente fala assim, o investimento exterior está no arrojado, eu fico assim, mas em que perfil? Fazendo o quê? Porque no final, se eu estou diminuindo o risco, ele podia estar desde o conservador, né? A questão é, o teu conservador tem renda variável? Não tem, então tudo bem, mas tem renda fixa? Tem. Será que vale a pena ter uma lá fora com aqui? Porque agora lá fora tá pagando juro. Sim. Não pagava, né? Então, se você faz essa conta, você fala assim, deixa eu entender esse investimento exterior no contexto do que eu preciso. E não como se fosse checking. Né? Então, acho que quando a gente olha um pouco isso, com juro mais para perto de 8 e tal, 10, 8, a gente acha que isso vai aumentar, né? Deveria aumentar. Mas, por outro lado, também tem a ver com o cliente entender, o participante entender para que ele usa aquilo. Né? Não adianta ele comprar porque eu quero ter. Se você não vai usar, você entende para que você usa. Falar. Então, eu acho que esse pedaço é que talvez a gente precise fazer um esforço maior de propagação do conceito. Show. Obrigado, Celso. Obrigado. Carlos. Obrigado também, pessoal. É que nem você falou, né, Pedrinho? A gente é sempre uma aula, a gente sempre fica feliz, né, de receber vocês e é isso aí. Eu agradeço também de novo a oportunidade aí, pessoal. Obrigado. Prazer. Isso aí, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um podcast do Elos Entre Nós. Obrigado.